Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. A terra ondulada e verdejante lá embaixo reluziu com o brilho dourado e amanteigado da primeira luz do dia. Os morros lançavam lagos de sombra nos vales. Ele espiou um celeiro vermelho e um silo prateado, um campo verde claro cheio de sulcos irregulares, alguns botões amarelos que provavelmente eram montes de feno. Sua arria do céu observava do outro lado do fosso, se contorcendo nervosamente no vestido. O rosto de estátua grega estava desesperançado e assustado. A pulsação de Aubrey era como alguém batendo em um tambor bárbaro. O que você vai fazer se eu der um passo à frente? Vai me deixar cair? Se pudesse me soltar, já não o teria feito. Perguntou ele para ela. É contra as regras. É o que eu acho. Aubrey não tinha certeza se achava isso mesmo. Mas a nuvem havia mantido os balonistas mesmo depois de eles morrerem. Manteve-os por todos aqueles anos desde então. Quando podia ter passado por cima do lago, iria a qualquer momento e soltado os corpos sem ser vista. O que a nuvem pegava, ela mantinha. Quando ele compreendeu que ia testar essa hipótese, as entranhas sofridas pareceram virar de ponta cabeça em um solavanco lento e pesado. Nada do que você me mostrou era real, e isso inclui o seu fosso, disse Aubrey. Ele fechou os olhos e ergueu um pé. Os pulmões ficaram paralisados dentro do peito. As bolas se encolheram tanto que os testículos doeram. Aubrey deu um passo à frente. E caiu. Os olhos se arregalaram quando ele caiu de cabeça. A nuvem se projetou para fora quando ele mergulhou. Se derramou diante de Aubrey. Por um momento, ele tombou no céu aberto. Mas ao cair de quatro, a bruma viva efervesceu sob ele e o pegou. O vapor ondulado continuou se espalhando por cima do fosso até formar uma ponte fina sobre o vão. Ele procurou a arria do céu, mas ela havia derretido. Aubrey ficou de pé com as pernas bambas. Uma grade levadiça de bruma descera na arcada. Ele foi para cima dela com a cabeça baixa. Tiras de nuvem se esticaram como uma corda elástica, se retesaram contra a superfície de bola de boliche do capacete de Aubrey. Ele fez força contra elas, dando um passinho à frente, depois outro. A grade se distorceu e deformou, como se fosse feita de barbante, e depois rasgou completamente e o despejou de cara no pátio. Aubrey se levantou e marchou em direção ao grande salão. Um harém o aguardava ali. 2 dúzias de garotas esguias do mais puro branco, perfeições magras de mármore, algumas usando sedas opalescentes esvoaçantes, outras nuas. Sofás e camas foram trazidos para o espaço aberto, e as garotas se emaranhavam em cima deles, se contorciam nos braços e entre as penas umas das outras. Outras garotas deslizaram na direção dele com olhos cegos e rostos desesperados de ansiedade. Uma mulher que Aubrey não viu o agarrou por trás. Os seios macios se apertaram com força nas suas costas, os lábios foram ao pescoço. A arria do céu já estava de joelhos diante dele, tentando pegar o zíper do macacão. Aubrey afastou a cabeça dela com um tapa com as costas da mão. Ele se livrou dos braços da mulher que o agarrava por trás com tanta força que as mãos dela se soltaram em trapos de vapor. Aubrey passou através de corpos nus. Todas as garotas para as quais ele já tocou punheta, da primeira professora de violoncelo a Jennifer Lawrence, tentaram se amontoar diante dele. Aubrey passou por elas batendo os braços e rasgando as garotas em estandartes esfarrapados de bruma perolada. Ele subiu os degraus. Guerreiros aguardavam no salão de jantar. Homens de marshmallow inchados, com 3,5 metros de altura, com porretes de algodão e imensos martelos de nuvem. Eles não eram tão completamente formados quanto as garotas no salão abaixo. Suas mãos pareciam massinha de modelar e seus braços inchados tinham mais a ver com a anatomia de revistas em quadrinhos do que com corpos humanos de verdade. Aubrey Griffin, que esteve em uma briga pela última vez aos 9 anos, recebeu bem os guerreiros. Ele estava com a respiração e a circulação aceleradas. Um guerreiro brandiu sua marreta de nuvem. A cabeça do martelo era tão grande quanto um peru de dia de ação de graças, e acertou Aubrey no peito. Ele ficou surpreso com a dor, com o baque dolorido que se propagou pelo torso. Mas pegou a cabeça da marreta quando foi acertado e não soltou.
Ao contrário, ele girou o corpo e levou o martelo consigo. Aquelas coisas, aquelas formas de nuvem sólida, eram fracas nas juntas. Tinham que ser, ou não conseguiriam se dobrar e mover. Aubrey arrancou a marreta do agressor e um braço junto com a arma. Deu uma volta completa e soltou o martelo. A arma foi rodando para cima da massa de gigantes que se aproximava. Ela dividiu um guerreiro ao meio, pela cintura, e a parte de cima do corpo caiu no chão. A marreta fez um arco crescente e arrancou a cabeça do agressor atrás dele. Os gladiadores de nuvem o cercaram com punhos e porretes. Aubrey arrancou um braço próximo e usou como foice para ceifar a primeira leva de guerreiros diante de si, da mesma forma que um garoto usaria um graveto para bater em ervas daninhas. Ele passou pelos adversários como se estivesse avançando por uma enchente de pudim na altura da cintura. Os guerreiros se afastaram de Aubrey, recuaram mais de sua fúria alegre do que dos punhos, o lábio superior crispado revelando os dentes arreganhados. Faltava à nuvem a coragem das próprias convicções. Ela estava tão disposta a machucá-lo de verdade quanto a permitir que despencasse. Aubrey não compartilhava dessa restrição. Quando chegou à metade do salão, ele estava ofegante, suando no ar frio e sozinho. Aubrey entrou no castelo, mas não havia muita coisa lá dentro. Após ter criado a entrada e o salão do festim, a nuvem parecia ter ficado sem ideias. Ele passou pelo próximo arco elevado e se viu de novo na base do domo. O pico estava bem no alto, dezenas de metros acima dele. Aubrey sentiu um toque de tontura ao olhar lá para cima, e também uma coisa pior. O fantasma de uma pérola negra reluzente pairando no limite dos seus pensamentos. Ele respirou bem fundo e começou a subir. Capítulo 22. A ordem mandando-o parar acertou Aubrey com tanta força que foi quase um golpe físico jogando sua cabeça para trás. Mas quando recuperou os pensamentos, ele já havia escalado 6 metros. O rapaz pestanejou para se livrar das lágrimas, ergueu o braço e enfiou a mão na encosta da nuvem. Ela o agrediu mais uma vez, como um homem pisando em uma vespa ferida para que parasse de rastejar. Mas Aubrey não parou de rastejar. Ele contra-atacou. Não, rugiu Aubrey, embora não tivesse emitido som. Foi um pensamento, uma reação ofensiva. Seus olhos ficaram marejados. A crista do domo branco ofuscante ficou embaçada e dobrou de tamanho. Depois voltou ao normal. Ele continuava escalando. Já estava a 20 ou 25 metros de altura. O que quer que estivesse mandando aqueles golpes psíquicos pareceu hesitar. Talvez não estivesse acostumado a levar um berro. Aubrey prosseguiu por mais 12 metros e chegou a um ponto onde achou que a encosta estivesse redonda o suficiente para que fosse seguro ficar de pé. Ele estava acabando de se levantar sobre pernas bambas quando a pérola negra deu um golpe baixo e atacou de novo. Aubrey cambaleou, perdeu o equilíbrio e um pé escorregou. Se tivesse caído para trás, teria rolado 35 metros até a base, mas em vez disso, caiu de barriga com tanta força que ficou sem ar nos pulmões. Aubrey ficou esparramado, com braços e pernas abertos em X, sendo pressionado sob o piso curvo da nuvem. Ah, sua piranha, disse ele, fazendo um esforço para ficar de joelhos, e depois de pé. Aubrey avançou. O ar frígido atacava os pulmões a cada tomada de fôlego. Aos poucos, ele voltou a notar um zumbido eletrizante, tanto sentiu quanto ouviu, bem embaixo dos pés. Era como estar sobre uma plataforma de aço enquanto um trem se aproximava. O som baixo e prolongado aumentava conforme Aubrey subia, até se tornar um zumbido grave mecânico que trouxe à mente a única nota de microfonia que abria e Phil Fine dos Beatles. Aubrey parou de andar a 50 passos do ápice do domo e cambaleou. A cabeça latejava. Os ouvidos também. Pela primeira vez, ele viu que estava pisando em algo que não era nuvem. Tinha cor de nuvem, um tom opaco de estanho, mas era mais duro do que qualquer coisa que Aubrey havia sentido até então, e estava bem ali, escondido debaixo de um carpete de vapor que não tinha nem 2 centímetros de espessura. Ele ficou de joelhos e espanou a fumaça. Ela parecia não ter a disposição ou a densidade para se solidificar ali. Abaixo havia a curva do que poderia ter sido a maior pérola do mundo, uma pérola do tamanho de um prédio de 10 andares. Não era negra, parecia mais uma esfera de gelo lustrada. Só que gelo era frio, e esse estava quente zumbindo como um transformador. E havia outra coisa. Aubrey conseguia enxergar algo dentro da pérola. Uma forma difusa. Parecia uma enguia, congelada no não-gelo. Ele rastejou e tirou a nuvem do caminho em lufadas. O vapor não resistiu a Aubrey ali. Ele descobriu que parecia ser um fio dourado, tão fino quanto um cabelo, que percorria a parte externa do vidro embaçado. A uns 3 metros de distância, Aubrey descobriu outro fio dourado. Em pouco tempo, encontrou um terceiro e um quarto. Todos os fios dourados surgiram no topo do globo para envolvê-lo em uma rede frágil. Quando sua mão passou por um dos fios, ele sentiu uma respiração fria na palma. Aubrey parou, dobrou o corpo e descobriu que os fios tinham milhares de furinhos que soltavam filetes de névoa branca.
Toda a substância impossível da nuvem começava aqui, pensou ele. A pérola usava um casaco de fios de ouro, que produzia a nuvem como forma de disfarce, exalando uma fumaça que era mais leve do que o ar, mais rígida como pele humana. Não era mágica, era maquinaria. Essa ideia veio seguida de outra. Aubrey havia parado de ser pisoteado. Não sentia o impacto psíquico daquela massa de vidro negro desde que encontrara o primeiro fio de ouro. Estou dentro das suas defesas, pensou ele, tendo certeza, mas sem saber como. A pérola não pode lutar comigo aqui. E também não pode se esconder. Aubrey olhou além da teia dourada para o interior do não-gelo mais uma vez e notou uma segunda enguia congelada, tão grossa quanto a coxa de um homem. Ele seguiu a enguia a fim de ver onde ela o levaria e foi afastando a bruma fina ao avançar. Logo Aubrey estava no topo. Ele franziu os lábios, assoprou um filete de fumaça para longe e finalmente viu o que estava escutando pelos últimos 15 minutos. O globo era coroado pelo que parecia ser um prato de ponta-cabeça feito de uma linda folha de ouro. Centenas de linhas reluzentes irradiavam do prato, como raios do centro de uma roda. O prato produzia um zumbido elétrico constante que Aubrey sentia nos pelinhos dos braços, na superfície da pele, nas obturações. Ele ficou de pé e secou a testa com o braço. Os olhos mudaram de foco, espiaram embaixo do cálice dourado e viram o interior da grande bola de não-gelo. Aubrey levou um momento para entender o que estava olhando, e quando veio a compreensão, ele foi tomado por uma tontura quase avassaladora. Era um rosto. A esfera lisa e cinzenta continha uma cabeça, maior do que a cabeça de um cachalote. Aubrey viu um único olho fechado, voltado para ele. Um olho com o diâmetro aproximado de uma banheira. Mais abaixo havia uma barba de tentáculos, as enguias que Aubrey percebera. Cada apêndice longo e vibroso era mais grosso que uma mangueira de incêndio. Era difícil distinguir a cor da criatura. Tudo dentro da esfera ganhava um tom cinza esverdeado, como ranho velho e frio. Em algum momento, Aubrey se ajoelhou. O prato de ouro colocado sobre a pérola zumbia sem parar. Ele considerou que a coisa dentro do não-gelo estava morta ou em um estado de coma muito próximo da morte, mas a maquinaria que o escondia estava viva. Aubrey viu o movimento pela visão periférica e virou a cabeça. A arria do céu esperava a alguns metros de distância, torcendo as mãos nervosamente. A borda do vestido branco, ideal para um casamento, varreu não vidro cor de aço embaixo dela. Ele gesticulou para o rosto na esfera. O que é aquilo? É você lá dentro, berrou Aubrey para ela. Aquilo é o seu verdadeiro eu? Ele não tinha certeza se a arria do céu compreendia e, mais uma vez, pensou em uma analfabeta folheando uma revista cheia de imagens. Mas ela balançou a cabeça, quase em desespero, e abraçou o próprio corpo. Não, não, Aubrey achava que não. Ele achou de novo, torceu, talvez fosse mais preciso, que o que quer que estivesse lá embaixo estava morto. Ela, a nuvem, seria mais como, o quê? Um drone de segurança? Um animal de estimação? Aubrey se inclinou um pouco à frente e colocou a mão sobre o prato enrugado de folha de ouro virado de ponta cabeça. Foi como enfiar o dedo em um soquete de lâmpada. A carga foi tão intensa que o corpo inteiro dele ficou rígido e os dentes se cerraram. E, por um instante, a visão foi apagada por um frenesi de luzes prateadas, como se uma dúzia de flashes espocassem em seu rosto ao mesmo tempo. Só que o que galvanizou Aubrey não foi eletricidade, mas um choque de 500.000 volts de solidão, uma sensação de carência tão intensa que podia matar. Ele puxou a mão para soltá-la. Quando pestanejou para se livrar da fosforescência difusa de todas aquelas luzes piscantes, sua arria dos céus o encarava com algo que parecia medo. Ele segurou a mão esquerda junto ao peito. Ela doía. Sinto muito, disse Aubrey. Sinto muito por você. Mas não pode me manter aqui. Você está me matando. Sinto muito que esteja sozinha, mas precisa me deixar ir embora. Eu não quero mais ficar com você. A arria do céu o encarou sem entender absolutamente nada. Ele não ficou surpreso. Apenas sentiu um tipo de decepção cansada. A forma de vida senciente e empática feita de fumaça viera a este mundo sabe-se lá havia quanto tempo, com um único propósito: esconder e proteger uma cabeça dentro de uma bola. Uma coisa monstruosa e silenciosa que talvez nem tivesse sobrevivido à viagem. A consciência feita de nuvem vivia sob uma única lei: proteger a carga de ser descoberta. Não havia como descer, e não havia como liberar ninguém que pudesse colocar em risco a coisa dentro da esfera, uma cabeça decapitada do tamanho de uma casa. A fumaça viva havia mantido os balonistas, e sem dúvida tentará agradá-los, para não ficar sozinha. Estava mantendo Aubrey pelo mesmo motivo. Ela não compreendia que esse alívio temporário de sua agonizante solidão interminável acabaria custando a única vida que Aubrey tinha. Talvez a fumaça viva não entendesse a morte. Talvez pensasse que os balonistas ainda estavam ali com ela, só permaneciam muito parados e quietos, bem parecidos com a criatura dentro da esfera. Quanto a fumaça viva sabia, afinal de contas, quanto ela era capaz de saber. A cabeça dentro da esfera com certeza tinha um cérebro do tamanho de uma garagem para 2 carros. Mas a fumaça pensante e sentimental,
Aquilo era apenas um circuito qualquer preso dentro de um pequeno prato dourado. Eu tenho que descer, disse Aubrey. Quero que você me deixe em algum lugar. Deixe-me no topo de uma montanha. E prometo que nunca vou contar a ninguém sobre isso aqui. Pode confiar em mim. Pode olhar dentro dos meus pensamentos e ver que estou sendo sincero. Ela balançou a cabeça com muita tristeza e seriedade. Você não está entendendo. Não estou pedindo. Isso não é um pedido. Isso é uma oferta, falou ele. Por favor, deixe-me no chão, e não terei que usar isto aqui. E Aubrey tirou a arma do bolso. Capítulo 23. A Arria do Céu inclinou a cabeça, um pouco como um cachorro que ouviu um som interessante ao longe. Se soubesse o que uma arma fazia, e ela tinha que saber o que uma arma fazia, pois com certeza esteve presente da última vez em que fora usada. Não deu nenhum sinal. Ainda assim, Aubrey sentiu necessidade de explicar. Isto é um revólver. É capaz de fazer um tremendo estrago. Não quero machucar você, disse ele. Nem o nosso amigo aqui. Mas vou fazer isso se não me deixar em algum lugar seguro. Ela balançou a cabeça. Eu preciso descer. Ele pontuou as 3 últimas palavras batendo no prato com o revólver, cada vez com um pouco mais de força. Bom, bom, bom. Na terceira batida, o corpo de Bruma pareceu ondular, como lenço de papel esvoaçando em uma brisa leve. Ela deu um passo para trás. Aubrey não sabia se a Arria do Céu sequer poderia se aproximar. A bruma estava mais fina aqui. Mal havia o suficiente para cobrir o domo. Ela iria obrigá-lo a atirar. Aubrey não pensou que a situação chegaria a esse ponto. Achou que seria suficiente subir até ali e apontar a arma na direção do que quer que ela estivesse escondendo. Não tinha sequer certeza de que uma bala de um século de idade poderia ser disparada, e se fosse, Aubrey achava improvável que pudesse penetrar aquela coisa sobre a qual estava sentado. O rapaz não tinha dúvidas de que a pérola enorme sob ele vinha de um lugar muito distante e tinha sido construída para suportar coisa pior do que um projétil de um trabuco qualquer de um dandy do século XIX. Será que ela sabia que a arma só podia disparar uma única vez, na melhor das hipóteses? Não, pensou ele, não com qualquer tipo de certeza, mas com uma espécie de desespero carente. Não, ele precisava levar a situação adiante, forçá-la o máximo possível. Ainda não tinha certeza se simplesmente daria um tiro para o alto a fim de provar que a arma funcionava ou se usaria disparar na bola ou no prato de ouro. Só sabia que, para isso dar certo, teria que seguir em frente, estar disposto a puxar o gatilho. Não me obrigue a fazer isso, implorou Aubrey. Se eu tiver que atirar, vou atirar. Por favor. Ela o encarou com uma expressão de expectativa nervosa e desmiolada. O revólver tinha 4 canos e tambores elegantes bem juntinhos, um para cada cano. Na sua cabeça, Aubrey puxou todos os cães com o polegar em um único claque sensacional, como o fora da lei José Wales se preparando para distribuir um pouco de justiça violenta no deserto. Ele ficou surpreso ao puxá-los com o polegar e ver que não ficaram em posição de tiro. Aubrey baixou o revólver e olhou a arma. Os cães tinham enferrujado juntos, teriam que ser puxados um de cada vez. Ele cerrou os dentes e fez força no primeiro. Por quase um minuto ridículo inteiro, nada aconteceu. Aubrey fez força sem parar enquanto sentia o efeito dramático da ameaça diminuir a cada segundo. Então, de uma vez só, o cão foi para trás com um estalo mecânico satisfatório, e lascas de ferrugem saíram voando. A mão de Aubrey latejava, estava machucada pelo esforço. Havia um grande hematoma azul na palma. Ele pegou o próximo cão e puxou com os 2 polegares, fazendo a maior força que podia. Era como tentar abrir um pote de picles especialmente frustrante. Então, de maneira tão súbita quanto a última vez, o cão foi para trás e ficou fixo na posição de tiro. Aubrey suspirou. Sentiu algo parecido com a volta da confiança, e pegou o terceiro cão com ambos os polegares, pronto para puxá-lo com toda a força. Só que o terceiro cão se soltou de imediato. Foi para trás tão inesperadamente que Aubrey o soltou e ele voltou. E a arma disparou com um clarão quente de luz e uma tosse rouca, como o estouro do escapamento de um carro muito velho. Enxofre explodiu no rosto de Aubrey e queimou suas narinas. Os canos não estavam mais apontando para o cálice dourado, mas sim para a superfície curva daquele orbe lustroso e cinzento. A bala rachou o globo e rasgou um daqueles fios de ouro finos como um cabelo. A linha dourada partida começou a soltar o que parecia 1 bilhão de flocos de neve reluzentes. Uma rachadura fina surgiu na esfera, no ponto atingido pela bala. O zombido baixo e contínuo pareceu se alterar e emitiu uma nota reverberante de tensão. Aubrey recuou, da mudança no som, do assovio das partículas minúsculas, da rachadura na curva da bola de não-vidro. Olhou para a arma, depois jogou o revólver para o lado, horrorizado. Ele sabia que aquele era o primeiro impulso natural de qualquer assassino, se livrar da arma. O revólver quicou no vidro, desceu pela curva e sumiu de vista na fumaça subitamente agitada. Aubrey procurou pela sua Arria do Céu. Ela estava cambaleando e derretendo ao ir embora,
como a bruxa no fim de O Mágico de Oz. A ria do céu afundou na fumaça borbulhenta e se dissolveu até os quadris. Os braços já haviam sumido, de forma que ela pareceu, mais do que nunca, uma estátua grega. Aubrey girou em um círculo. Dali, era possível ver toda a ilha de nuvem. Ele olhou para os minaretes e as torres. As estruturas estavam entrando em colapso. Enquanto observava, uma torre tremeu e desmoronou em uma poça, uma pilha enorme e agitada de chantilly branco. Outra se dobrou ao meio e assumiu a postura de um homem curvado para ver a braguilha. Fora do palácio, o restante da nuvem passava por uma ventania. A superfície estava toda encrespada, e as rajadas empurravam as ondas agitadas e soltavam fumaça como se fosse borrifo do mar. O temor paralisou Aubrey. O que o fez entrar em movimento não foi o palácio se dissolvendo, a nuvem agitada ou a chuva de partículas provavelmente tóxicas saindo do fio quebrado. Ele só conseguiu encontrar disposição para caminhar quando olhou para baixo, entre os pés. Logo abaixo dele, um olho se entreabriu naquele rosto grotesco e gigantesco. O globo ocular era vermelho, repleto de pontinhos negros como uma bola cheia de sangue e moscas mortas. O olho se revirou devagar, morosamente, de um lado para o outro, antes de enfim parecer se concentrar em Aubrey. Ele correu. Não foi uma escolha. Não foi uma coisa que considerou. As pernas apenas estavam em movimento. Pés, não me decepcionem agora. E o afastavam do topo da pérola, para longe do rosto horroroso, para longe do zumbido do prato dourado, cada vez mais parecido com o de uma vespa. Aubrey fugiu da curva da esfera e entrou na fumaça agitada até que, de uma só vez, a superfície dura e lisa sob seus pés se transformou em uma rampa e ele tropeçou. Aubrey caiu de bunda e escorregou quase 30 metros antes de conseguir rolar o corpo e parar. Ele percorreu outros 30 metros em uma série de quedas controladas, se agarrando à nuvem, ficando pendurado, soltando, pegando o próximo apoio, e avançou como um chimpanzé. Aubrey pulou da encosta e caiu os últimos 5 metros. Esperou sentir o solavanco elástico do impacto quando os pés batessem no fundo. Em vez disso, por um único instante terrível, Aubrey atravessou a nuvem como qualquer outra nuvem. Quando parou, foi porque a nuvem pareceu se solidificar em volta dele. Era a sensação de ser enterrado até a cintura em areia molhada. Ele teve tempo, quando ficou enterrado pela metade, para notar o que havia acontecido com o salão de banquete. O cômodo entrará em colapso. Era uma ruína após o impacto direto de uma bomba. Paredes em escombros surgiam de ambos os lados. O piso era uma massa revirada de travesseiros de pedra. Ele remexeu o corpo para se soltar e começou a subir pelos destroços. Mesmo assim, havia a sensação de que os montes e as pilhas de fumaça semissólida embaixo de Aubrey estavam boiando na correnteza forte de uma inundação. Parecia que, a qualquer momento, os blocos instáveis sob ele rolariam e o jogariam através da brancura esvoaçante em direção à terra lá embaixo. A nuvem estava perdendo a consistência, a capacidade de ficar sólida, embora Aubrey não pensasse naquilo como consistência. O termo que veio à mente, enquanto ele subia com dificuldade por aquela pasta fluida, foi autoimagem. Aubrey desceu a grande escadaria pulando 3 degraus por vez. Os últimos 8 degraus borbulharam e viraram espuma antes que ele chegasse até eles, e Aubrey tropeçou, caiu deitado e escorregou pela nuvem como uma criança ejetada de um trenó em alta velocidade, comendo neve. Cabeças surgiram da sopa leitosa do chão, rostos arruinados com expressões de pânico. Ele pisou em pelo menos uma cabeça ao correr para o portão. Não lhe ocorreu que a ponte que cruzava o fosso poderia ter sumido. Aubrey passou pelos filamentos flácidos da grade que se dissolvia. Foi como passar de cara por uma teia fria e encharcada pelo orvalho. Ele atravessou e estava correndo a toda quando viu que o arco alto da ponte havia desmoronado no centro. Não só isso, estava se contraindo em cada ponta, encolhendo rapidamente para o interior das laterais do fosso. O coração deu um salto no peito como um balão de ar quente surgindo do mundo lá embaixo. Aubrey não pensou nem diminuiu o passo. Acelerou. 1 passo, 2, sobre o último toco esguio em decomposição da ponte, e pulou. Ele passou por cima do buraco com 1 metro de vantagem, tropeçou e caiu. Ao se levantar, olhou para trás. Há tempo de ver o palácio desabar, se achatando como um pavilhão magnífico em colapso. Ele teve a lembrança de estar deitado na cama aos 7 anos, com o corpo contraído de prazer, enquanto o pai estalava um lençol no ar e deixava que descesse flutuando sobre o filho, como um paraquedas. O paraquedas, aquelas dobras de pano que um dia foram um balão, o lembrou do cabide, embora o cabide em si estivesse começando a ceder com o peso. Atrás dele, a cama havia perdido todo o formato e agora parecia o maior marshmallow derretido do mundo. Aubrey pegou o arnês de salto e equipou-o por cima do macacão, prendeu com força sobre o saco. Ele estava passando o cinto sobre os ombros quando ouviu o grito. Foi um barulho estrondoso, o cruzamento de uma buzina com o metrô trovejando ao passar por um túnel. A nuvem inteira pareceu tremer. Aubrey pensou naquele rosto enorme, horrível e monstruoso e foi tomado por uma ideia terrível. Despertou. O gigante despertou. Desça pelo pé de feijão. Ele agarrou a pilha de pano assim que o cabide virou um macarrão e se desmanchou.
Começou a correr em direção à beira da nuvem. Conforme avançava, Aubrey percebeu que estava afundando. Em um instante, a nuvem estava pelos joelhos. Ele encontrou o Cordame arrumadinho. Enquanto fazia um esforço para correr na direção do céu azul além da borda da nuvem, começou a prender antigas fivelas enferrujadas aos mosquetões do arnês. O que ele estava prestes a fazer era um pouco mais do que suicídio. Era um ato frenético de loucura, que com certeza fracassaria. Então por quê? Aubrey se perguntou. Parte dele tremia com o esforço de conter uma gargalhada histérica. Havia 12 fivelas antigas. Aubrey prendeu 4 na frente do arnês, 4 nas costas e deixou o resto solto. Ainda segurou firme o pano junto ao peito. Quando ergueu os olhos, descobriu que sua ria do céu estava parada entre ele e a beirada da nuvem. Ela segurava os unicórnios sujos de pelúcia nos braços como se fosse o filho deles, como se fosse impedir seu amante incrédulo de abandoná-los. Aubrey baixou a cabeça e atravessou a ria do céu. Com mais 2 passos, caiu da borda. Ele despencou feito um tijolo. Capítulo 24. Aubrey caiu em linha reta, com os pés projetados. Despencou depressa por 250 metros antes de pensar em soltar a massa de pano dos braços. Não fazia ideia de como soltá-la e simplesmente jogou-a para fora do corpo. E caiu sem parar. Desceu em uma espiral frenética, arrastando uma corda comprida e emaranhada de pano atrás de si. A terra girou sem parar embaixo de Aubrey. Retângulos de terreno verdejante muito bem cultivados, as corcovas dos morros florestados, a forma de lula achatada de um pequeno vilarejo. Ele viu 3 pináculos brancos, bem distintos, lanças de osso lindamente forjadas que marcavam igrejas. Ao longe, viu um amplo horizonte de película azul. Aubrey levou um tempo para reconhecê-lo como um dos grandes lagos ou, talvez, o Oceano Atlântico. O vento arrancou seu fôlego. A própria pele do rosto ondulou sob o crânio. Aubrey caía cada vez mais rápido. As cordas soltaram estalos altos ao serem retesadas. O vento balançou e sacudiu a massa de pano embrulhado que o seguia de maneira hilária. Que loucura tinha sido imaginar que aquilo atenuaria sua queda, que um balonista de 150 anos atrás deixará para ele uma saída daquela ilha solitária no céu. Porém, por mais inútil que fosse sua velha colcha de pano velho improvisada, ele se sentiu abrindo um paraquedas, uma sensação de alegria que aumentava aos poucos. Aubrey mergulhou à frente e abriu os braços e as pernas na posição que o mestre de salto chamara de aerofrenagem. Cal era o nome do cara. Surgiu na mente de Aubrey do nada, Cal Maneiro, o primeiro e único. Como ele foi esquecer? Aubrey parou de girar e caiu em direção à terra verdejante lá embaixo. Se não soubesse que morreria por causa do impacto, pensou que poderia morrer apenas pela glória de tudo aquilo. Lágrimas escorreram de seus olhos, e Aubrey Griffin começou a sorrir. Capítulo 25. Ele estava a 2 quilômetros quando a longa corda de pano que o seguia se desenrolou e inflou. O envelope brotou com um estouro impressionante, se avolumou para todos os lados, como um garçom jogando uma toalha de mesa no ar. Aubrey foi puxado para cima com um solavanco, subiu quase 15 metros e deixou o estômago para trás, antes de voltar a descer. Porém mais devagar agora, com uma sensação súbita de calma. Ele se sentiu flutuando como uma semente de dente de leão na brisa suave de agosto. Aubrey estava aquecido de novo, sol batendo no rosto e assando delicadamente dentro do macacão. Ele virou a cabeça para trás e viu um domo de pano vermelho e azul se expandindo, pontilhado por estrelas brancas enormes. O sol brilhava através desses pontos finos, grandes trechos nos quais o pano era formado só por linhas. O solo veio na direção de Aubrey. Ele viu um pasto amarelado bem abaixo, com pinheiros ao fundo. A leste, um campo era limitado pela faixa escura de uma rodovia de 2 pistas. Aubrey viu uma picape vermelha passando por ela, com um colim preto e branco na caçamba. O cachorro o viu e latiu. Os ganidos chegaram suaves, vindos de um ponto muito distante. Havia um sítio ao norte, com um quintal poeirento nos fundos e um celeiro de aparência decrépita por perto. Aubrey fechou os olhos e sentiu o cheiro de pólen dourado, terra seca e asfalto quente. Quando abriu os olhos, a campina subia correndo na sua direção. Surgiu a ideia de que o pouso talvez não fosse tão tranquilo quanto a queda lenta em direção à terra. Então ele atingiu o solo com os pés projetados, e a onda forte de impacto subiu até o cóccix com um choque doloroso. Aubrey se viu correndo pela grama amarela e áspera. Borboletas debandaram diante dele em um pânico colorido. O paraquedas esfarrapado logo acima ainda não tinha se cansado dele. O aparato puxou ele para cima, soltou, puxou de novo para o ar, e brincou de ioiô com o rapaz pelo campo. O paraquedas emitia sons retumbantes sempre que pegava outra lufada de vento do solo e inflava. Aubrey não estava apenas correndo, ele não conseguia parar.
Se desistisse, o paraquedas ia arrastá-lo. Ele começou a soltar os mosquetões, lutando com as cordas rígidas e retesadas. Aubrey viu a estrada adiante e uma cerca feita de postes de madeira podre com 3 linhas bem espaçadas de arame farpado enferrujado presas a eles. O paraquedas se inflou mais uma vez e o carregou para o ar. Ele ergueu os joelhos quase até o peito e foi levado por cima do arame farpado. Aubrey desceu os pés em uma vala no outro lado, tropeçou e foi arrastado sem dó nem piedade para a rodovia. Levou as mãos às costas, tentando desesperadamente pegar os mosquetões atrás do arnês. Soltou um, dois. A estrada queimou os joelhos através do macacão. Aubrey pulou, deu um passo, encontrou um terceiro mosquetão e o soltou. Girou a cintura e tateou atrás do quarto mosquetão, que se soltou de repente, e Aubrey foi jogado de peito em cima da linha amarela pontilhada. Ele ergueu a cabeça e viu os trapos coloridos do paraquedas sendo sugado para a copa de um carvalho enorme do outro lado da rua. No mesmo instante, o paraquedas entrou em colapso e cobriu os galhos. Aubrey se virou. Sentia dores na lombar, nos joelhos. A garganta estava seca como lixa. Ele olhou para o céu azul intenso, à procura da nuvem. E lá estava ela. Uma grande calota branca, praticamente igual às outras nuvens gordas e fofas lá em cima. Ainda parecia uma nave-mãe, como a Ria havia dito. A Ria falou que era um OVNI e estava certa. Aubrey sentiu uma pontada inexplicável de afeição por aquilo tudo, pelo lar que sua Ria do céu tentou criar para ele lá em cima. Sentiu que, de certa forma, ainda estava flutuando com delicadeza até a terra. Ele poderia ter flutuado daquela maneira por dias. Ele ainda estava caído de costas na rodovia quando veio do norte um cara em um Cadillac preto. Diminuiu a velocidade ao se aproximar, e depois fez uma grande curva em volta dele. O Cadillac parou bem ao lado de Aubrey. O motorista, um velho com olhos azuis raivosos sob tufos de sobrancelhas da cor de nuvens de tempestade, baixou a janela. O que você está fazendo na estrada? Caralho! Alguém pode te atropelar? Babaca! Sem se ofender, Aubrey se apoiou nos cotovelos. Ei, moço, onde fica isso aqui? Estou na Pensilvânia. O motorista olhou feio para ele. O rosto magro se avermelhou, como se tivesse sido Aubrey que o chamou de babaca. Que drogas você tomou? Eu devia chamar a polícia. Então não é a Pensilvânia. Aqui é New Hampshire. Caramba! Aubrey não sabia se conseguiria sair da estrada naquele momento. Era muitíssimo agradável ali, com o asfalto morno sob as costas e o brilho do sol no rosto. Ele não tinha pressa para o que quer que viesse a seguir. Cruzes! Exclamou o velhote com baba cuspindo dos lábios. Tire a cabeça das nuvens. Acabei de fazer isso, respondeu Aubrey. O velho subiu a janela e saiu em disparada. Aubrey virou a cabeça para vê-lo indo embora. Quando ficou sozinho na estrada, ele se levantou, tirou a poeira do traseiro e começou a andar. Do alto, Aubrey tinha visto um sítio não muito longe dali. Se houvesse alguém em casa, ele poderia pedir para usar o telefone. Imaginou que a mãe fosse gostar de saber que o filho estava vivo. Chuva,